Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e Donald Trump e Bolsonaro finalmente aí se encontraram de novo, né, na reunião do G20. Os dois tiveram uma reunião reservada, né, uma reunião bilateral que não tem acesso aí da imprensa. Porém, o site Conexão Política teve acesso com exclusividade aos bastidores aí da reunião do Donald Trump e do presidente Jair Bolsonaro. E o clima, né, não poderia ser outro, foi muito amistoso. O presidente Trump, assim que encontrou o Bolsonaro, disse que gosta muito dele, gosta dele de graça, né, enalteceu mais uma vez a forma como ele venceu as eleições, né, a maneira quase heróica como o Bolsonaro conseguiu romper essas dificuldades e até mesmo a ameaça contra a própria vida. E eles falaram de assuntos específicos, que está lá no site Conexão Política, que o presidente agradeceu mais uma vez aí o incentivo para a OCDE, né, para ser um membro da OCDE, e com a indicação para ser um aliado ex-OTAN. Aí o Donald Trump perguntou se havia muitos problemas ambientais. Bolsonaro respondeu que, pelo menos em seu governo, estava estancando o aumento de reservas indígenas e áreas de proteção ambiental, problema que Donald Trump também enfrenta lá nos Estados Unidos, por isso a pergunta do presidente Trump. Após isso, o presidente Jair Bolsonaro citou as possibilidades de ajudar a Argentina e o Bolsonaro manifestou a preocupação com a possível vitória de Cristina Kirchner nas eleições desse ano, né? Uma vez que a Kirchner aí é uma aliada do Maduro e está figurando em primeiro lugar nas pesquisas, apesar dela ser candidata a vice. Já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esse tema. O Trump ele cogitou a visita à Argentina e o Bolsonaro disse que eles poderiam ir juntos e o presidente Donald Trump gostou da ideia. Então poderemos ver aí, pelo menos antes de outubro, uma visita conjunta de Bolsonaro e Donald Trump. Vamos ver se vai ter espaço na agenda, né, dos dois para isso. Posteriormente, Bolsonaro disse a Trump que o Brasil não está livre do comunismo e o presidente norte-americano também afirmou que os Estados Unidos não estão e que lá o Partido Democrata afirma que no socialismo todos terão Rolls Royces na garagem. E é bem isso mesmo, né? O socialismo dos Estados Unidos deve pregar esse tipo de coisa, porque você vê o Bernie Sanders aí, que é o maior comunista dos Estados Unidos, é um cara que é cheio de mansões, né? E mansões caríssimas, e fica pregando o socialismo para as pessoas. Detalhe aqui, só uma notinha. Ontem foi o primeiro debate dos democratas, do Partido Democrata, para as primárias das eleições presidenciais americanas. Foi um show de horrores. Vou ver se eu consigo tempo nessa semana ainda para fazer um vídeo aí sobre essas eleições aí nos Estados Unidos, né? O Donald Trump já está confirmado como candidato novamente aí à presidência dos Estados Unidos pelo lado republicano, mas aí tem aquelas primárias, né, para o mata-mata dentro do Partido Democrata para ver quem vai sair dali, quem vai ser o candidato. O establishment aposta no John Biden, mas pode surgir um maluco dali, como um Bill de Blasio da vida. Bill de Blasio é aquele prefeito de Nova York que insultou o Brasil quando ele cometeu aqueles atos aí de boicote ao presidente Bolsonaro. E não parou por aí, né? A reunião do presidente Bolsonaro com o presidente Trump não resumiu o dia movimentado, essa madrugada aí movimentada de quinta para sexta, afinal ele está no Japão, né? Então tudo que está acontecendo acontece de madrugada aqui no horário brasileiro. A Angela Merkel, né, que eu fiz um vídeo ontem colocando a Angela Merkel no seu devido lugar, né, para parar de dar pitaco num país dos outros, principalmente quando em termos de questões ambientais. A Angela Merkel conseguiu uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e, apesar de eu não ter tido acesso aí às informações do que aconteceu na reunião, pelo porta-voz ali, o Rego Bastos, ele falou qual foi o clima da reunião. Questionado qual foi o clima da reunião, ele disse que, olha, foi um clima como deve ser uma reunião entre chefes de Estado. Então, para bom entendedor, minha palavra basta, né? O clima deve ter sido tenso, um clima apático entre os dois, e vamos ver o que saiu dali, porque o Emmanuel Macron também bateu nessa tecla, né, de de temas climáticos, porque o Macron é o grande embaixador, vamos dizer dessa forma, do Acordo de Paris, né? Ele é o cara que
que quer o sucesso desse acordo aí de políticas ambientais. E aí é que está um ponto-chave dessa reunião do G20, dessa noite aí do G20, porque é o seguinte, um dos principais temas aguardados aí era a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso tem sido já costurado, inclusive foi costurado na visita agora do presidente Bolsonaro ao presidente Macri na Argentina. Então isso seria levado aí ao Emmanuel Macron, que é o maior opositor do fechamento desse acordo comercial. E o que o Macron tem jogado para a galera? Olha, se o Bolsonaro continuar colocando em dúvidas a permanência no Acordo de Paris, não vai ser possível fechar o acordo com a União Europeia. Então o Brasil acabaria sendo prejudicado por tentar manter aí a sua independência nessa questão, né, na questão ambiental. E aí você pode me dizer, mas é só não fazer negócio. O problema é o seguinte, que como a Europa é um bloco, né, o bloco supranacional, você não consegue fechar um acordo ali com os países da Europa sem fechar com a União Europeia. Então você precisa fechar esse acordo por isso essa questão do Mercosul, União Europeia, porque você não consegue penetrar nesse mercado se não for dessa forma, né? Porque até mesmo quem está integrando a União Europeia, quem está lá dentro, vira escravo, né, desse acordo, desse condicionante aí de ter que passar pelo crivo da União Europeia. Então o Brasil não consegue acessar esse mercado se não for dessa forma. E o Macron cancelou a reunião aí que teria com o presidente Jair Bolsonaro, né? De verdade, eles tiveram só uma conversinha informal. O presidente Bolsonaro, inclusive, sentou do lado do Macron aí durante a reunião. Ou essa reunião aí do presidente Bolsonaro com o presidente Macri tenta amenizar essa questão, porque infelizmente o Brasil precisa disso para poder diversificar o seu mercado de exportações de commodities, ainda mais em um momento onde temos a China aí cada vez desacelerando mais. Eu prometo um vídeo só sobre a China ainda nesse final de semana, porque a coisa está muito séria. Inclusive o G20, né, o assunto principal do G20 é a China. China e Irã. China na parte comercial e Irã na parte diplomática. E o presidente Jair Bolsonaro teve um protagonismo aí na questão dos BRICS. Houve uma reunião aí que não formal também, que foi encabeçada pelo Bolsonaro e ele liderou essa reunião. Inclusive tem essa foto constrangedora aí, né, do Bolsonaro com Putin e Xi Jinping, né? Você vê a cara de alegria ali de todo mundo, mas tirando essas curiosidades à parte, o Bolsonaro ele colocou o Brasil de uma forma protagonista aí nessa reunião que deu muito o que falar semana passada, disse que não ia ter, disse que o Bolsonaro foi cortado e tudo mais. Então o Bolsonaro mostrou ali o papel de liderança do Brasil nesse sentido. Muitas coisas ainda acontecerão, né, até amanhã, essa madrugada aí terá mais movimentações, mais reuniões, mas o que temos visto até agora aqui são tentativas, né, de acordos. Inclusive, Bolsonaro esteve com o presidente da OCDE, né, para tentar fazer ali o terreno para esse ambiente. Inclusive, uma das ameaças do Macron contra o Brasil é a questão da OCDE, né, porque diz que se não tiver comprometido aí com a questão das mudanças climáticas, né, isso aí pode afetar também o ingresso do Brasil na OCDE. Porque todos os integrantes ali acreditam que as mudanças climáticas devem ser combatidas através de medidas da ONU e com única exceção que é os Estados Unidos. Então todo esse é o contexto aí. Bolsonaro fez uma reunião amistosa com Donald Trump, reunião com Macron cancelada e acordo do Mercosul com a União Europeia comprometido. Tá? Como eu não coloco muito fé aí no avanço desse acordo do jeito que está, por conta do Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é o maior opositor. Angela Merkel se reuniu com Bolsonaro, não sabemos o que saiu dali, mas o clima não foi tão amistoso quanto a reunião com Donald Trump e papel de liderança aí de Bolsonaro em uma reunião com os BRICS. Então esse aí é o resumo desse primeiro dia de reunião do G20 por parte do Brasil. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo ainda à noite hoje sobre a parte aí, que é o tema principal do G20, que é o Irã e
a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Esse aí é o foco central dessa reunião do G20. Meus amigos, dia 30, manifestações, todos nas ruas, tá? Veja o local aí de manifestação na sua cidade. Aqui no Rio, Copacabana, estarei lá com o Movimento Brasil Conservador e espero você lá. Vamos protestar aí pelas melhoras e pelas pautas que vão poder alavancar a economia brasileira, né, e permitir uma governabilidade aí do presidente escolhido pelo povo brasileiro. Até a próxima, tchau, tchau, forte abraço a todos.